Olá, boa tarde, você que nos assiste aqui no site da Gazeta do Povo, nas nossas redes sociais. Estamos aqui para mais uma edição do Fato do Dia, o nosso programa diário de segunda a sexta sobre política paranaense, que na época da eleição acompanha basicamente as campanhas para o governo do estado, para o Senado. Hoje estou aqui com mais dois jornalistas da nossa editoria para comentar os fatos importantes do dia. Aqui do meu lado está a Angele Maros, estreando no programa. Boa tarde, Angele. Boa tarde, Galindo. Angele, futura prefeita de Rio Negrinho, que está aqui começando hoje o programa com a gente, porque é a setorista que cobre as campanhas do Senado, e hoje o nosso assunto tem a ver com o governador Beto Richa, então ela está aqui para comentar com a gente. E o Euclides, que já participou de alguns programas aqui, já nem vou apresentar tanto, Euclides Lucas Garcia, que bem-vindo também aqui ao estúdio. Obrigado. Então, e hoje, né, Angele, o fato do dia que a gente escolheu para tratar aqui é a disputa entre dois aliados, né? Supostamente o Beto Richa e a Cida Borghetti estão juntos na campanha, fazem parte de uma mesma chapa, compartilharam o poder por 4 anos no Palácio Iguaçu, um do ladinho do outro, e agora, com o Beto Richa tendo sido preso e tendo passado por todo esse vexame, que acabou sendo vexaminoso a situação toda, a Cida não quer mais nem saber dele, né? E hoje de manhã, o Beto Richa fez um evento mais ou menos em desagravo, né, dizendo que o pessoal continua do lado dele apesar de tudo, e a Cida, por outro lado, atacando o ex-governador de uma maneira bastante ríspida. É mais ou menos disso que a gente vai falar hoje. A gente vai começar por você, que esteve lá hoje de manhã no evento do Beto Richa. Conta pra gente como é que foi, basicamente prefeitos participando, é isso? É, isso mesmo, Galindo. Foi um evento a portas fechadas. A imprensa não teve acesso ao local, foi no escritório político do Beto Richa, lá no bairro São Francisco. E a princípio seria um encontro, o primeiro encontro do Beto Richa com lideranças políticas desde que ele foi preso e que ele foi solto, né, na última sexta-feira. Assim, o que o pessoal comentou lá, que era a oportunidade que o Beto Richa tinha de ganhar o abraço e ouvir daquelas pessoas que elas continuam ao lado dele e que a campanha dele para o Senado Federal não vai ser em vão. A princípio seriam 19 prefeitos, que são os prefeitos que coordenam os consórcios municipais aqui do Paraná, que foram chamados, mas acabou juntando uma plateia muito maior, teve mais de 100 pessoas, porque foram prefeitos, vice-prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, enfim, a base aliada. Mas pelo que você falou, não tinha ninguém assim de maior renome, não tinha assim grandes lideranças do estado, deputados, parece que você falou que só o Romanelli que apareceu, exatamente, né? O Romanelli e o Alexandre Cury eram os únicos deputados que estavam ali marcando presença, agora os demais eram todos figuras, a gente pode chamar de figuras políticas menores, que estavam ali realmente só para dizer, nós vamos levar o que você disser aqui para a nossa região e tentar fortalecer essa campanha lá. Assim, não foi eu imagino que não tenha sido um evento, um encontro que vai repercutir positivamente na campanha dele, porque eu vejo que não tem força para isso. Assim. E ele falou durante 48 minutos, né, ele foi lá para falar com essas pessoas, ele basicamente não se justificou. Assim, o que ele fez, ele retomou muitos números da gestão dele, falou para aquelas pessoas que estavam lá por que ele quer ser senador e não entrou em momento algum nesse assunto de ontem, né, que foi quando a Cida chegou e falou assim que queria afastar ele da chapa da Cida. Né? Exatamente, ele não falou. A única coisa que ele falou nos momentos iniciais do discurso dele, ele fez uma referência falando que ele estava feliz porque é nesses momentos de terror, ele usou essa expressão, os momentos de terror, que os amigos de verdade ficam ao lado dele, né, que ele vê quem são os amigos de verdade, e infelizmente algumas pessoas que ele achava que eram amigas acabaram se afastando, o que a gente consegue perfeitamente... Basta ver que você falou que não apareceu tanta gente de peso. Antes da gente continuar, a gente tem que botar no vídeo aqui a tua participação lá, né? Você fez um vídeo contando tudo isso, que daí a gente já comenta em cima disso. Tentou fazer um vídeo, não? Fez muito bem, como tudo que você faz. O Lucas Lencinho vai colocar pra gente aqui no ar o vídeo da Angele hoje de manhã lá no evento, então, lá no São Francisco.
Boa tarde para você que acompanha o nosso programa Fato do Dia. Nós estamos aqui agora em frente ao escritório político do ex-governador e candidato ao Senado Beto Richa. Essa foi a primeira vez que ele se reuniu com apoiadores políticos, com prefeitos do Paraná, vice-prefeitos, vereadores, enfim, políticos que ainda estão ao lado dele nessa campanha ao Senado. Então foi a primeira vez que ele se reuniu com essas pessoas para falar um pouco do que aconteceu na última semana e de como vai ser a campanha dele agora, daqui para frente. Lembrando que hoje faz exatamente uma semana que o Beto Richa, a esposa dele Fernanda Richa, o irmão dele Pepe Richa e outras 12 pessoas foram presas pelo GAECO na Operação Rádio Patrulha, que investiga fraudes na licitação do programa estadual Patrulha no Campo. Então o Beto Richa foi preso nessa operação supostamente por estar à frente desse esquema de corrupção. Lembrando que o Beto Richa ele não é indiciado e tampouco foi acusado formalmente disso, trata-se apenas de investigação. Ele foi solto, enfim, todas as pessoas envolvidas que tiveram um mandado de prisão acatado pela justiça foram soltos na última sexta-feira por decisão do ministro Gilmar Mendes do STF. Então, depois desse final de semana, o governador Beto Richa decidiu que era o momento de se reunir com os aliados políticos dele aqui no estado. O Beto Richa, ele não falou com a imprensa, ele ainda não se pronunciou diretamente à imprensa a respeito, enfim, de tudo o que aconteceu, exceto quando ele deixou o regimento da Polícia Montada para onde ele foi levado na semana passada. E dessa vez ele entrou e saiu sem se pronunciar. Então tudo que a gente ouviu ele falando foi ali de dentro, enfim, ali de dentro desse local onde aconteceu o evento hoje. Vocês podem ver, ainda tem a tenda montada ali. Foi ali que cerca de 100 pessoas, 100 aliados políticos se reuniram para prestar apoio ao candidato, ao ex-governador e ao agora candidato ao Senado, Beto Richa. O tom de todo o discurso do Beto Richa aqui durante essa manhã foi um tom de campanha, também foi um tom muito assim, de vitimismo, por dizer que ele ainda vai fazer a justiça reconhecer que ele não tem envolvimento algum com esse esquema. Obrigada por estar nos acompanhando. Então, o ex-governador Beto Richa tentando provar a inocência dele e tentando, como a Angeli falou, mostrar que a campanha dele ainda tem força. Muita gente acreditava, inclusive, que ele nem voltaria para a campanha, né? Que saindo da cadeia ele basicamente teria que desistir. A gente sabe que ele está numa situação difícil eleitoralmente agora, né? E provavelmente iria desistir, mas não, ele insistiu, talvez até por uma questão de vaidade, de usar esse tempo que tem na TV, no rádio agora, para tentar limpar o nome dele. Porque assim, vamos supor, muita gente falou, ele pode recuar para deputado federal. Mas o foro não é o importante nesse caso, não. Porque a decisão do Supremo diz que agora o foro restringe-se ao que você fez durante o mandato. Ou seja, se ele se eleger senador ou deputado, a Rádio Patrulha e qualquer outra operação como governador fica no âmbito do estado do Paraná, ou se envolveu verba federal, enfim. Não relaciona-se ao mandato que ele porventura possa ser eleito. Ou seja, o foro não é o caso. Ir para deputado federal, aí seria uma saída para tentar manter o mandato e continuar na vida pública. Esse é um fato. Agora, o espaço dele para o Senado é muito mais importante nesse momento, porque se ele sai para deputado federal, ele vai ter o quê? 5, 10 segundos de tempo de TV e falar, meu nome é Beto Richa, eu sou governador, fiz isso, vote número tal. Que não é o que ele quer. Ele quer o 1 minuto e meio, 1 minuto e 20 segundos que ele tem dividido com o Canziani no tempo da Cida, justamente para se defender. Muita gente fala que ele já não tem a menor chance de ser eleito. E eu acho que ele mesmo, no vídeo que divulgou ontem, admitiu um pouco isso. Ele falava, se eu for ou não eleito, não é o caso. Ele próprio já está num discurso de que não deve ser eleito. Ele já meio que admitiu isso. Ou seja, por isso a briga dele de ir para a TV e conseguir uma liminar para manter o tempo de TV na campanha da Cida, para ter esse espaço para o Paraná todo e poder se defender, apresentar a versão dele. Esse é o importante para ele, né? Tentar manter o grupo unido também, né? Que embora agora está todo mundo, cada um correndo para um lado, mas minimamente ele conseguiu reunir ali um grupinho em torno dele hoje, né? Foi a ideia. Hoje, e hoje, né? Por alguns momentos, inclusive, assim, foram poucos, mas por alguns momentos ele falou exatamente disso, que o fato de ele continuar na campanha ao Senado é uma maneira de ele dizer para o povo paranaense de que ele não deve nada a ninguém e que ele não teve participação em esquema nenhum e que, na verdade, isso é uma tentativa de as pessoas acabarem com a carreira política dele, vide o fato disso ter acontecido 3 semanas antes da eleição. Esse foi o ponto-chave do discurso dele hoje. Se você pegar, vamos supor que ele não seja eleito no dia 7 de outubro, a partir do dia 8 de outubro,
pro cenário político do Paraná, o Beto Richa vai ser ninguém. Ele vai fazer parte da história, ou seja, ele não vai mais ter espaço para se defender, ele só vai ser ouvido pela imprensa justamente quando tiver uma acusação contra ele. A imprensa vai atrás dele para ouvi-lo. E não vai mais ter tempo na televisão, no rádio, no jornal para apresentar o que ele pensa para o Paraná, ou mesmo se defender das acusações. Ou seja, ele tem 2 semanas, 5 ou 6 programas eleitorais para dizer o que ele quer dizer. Ou seja, não há muito espaço para ele nesse momento. Porque até inclusive ele não está dando esse espaço para a imprensa de ouvi-lo, né? Ele não tem se posicionado. Mas acho que vai ter que começar. Aliás, a gente convidou o governador, reitero aqui, com o convite para ele vir aqui falar com a gente, porque seria importante, né? A gente deu todas essas denúncias e todo mundo deu, né? Porque era um fato importante. Acho que seria importante o governador vir aqui, se pronunciar sobre isso tudo. Agora, Angélica, você falou que foi um clima emotivo lá, né? Que o governador, inclusive, aparentemente chorou. Né? Aparentemente ele chorou. Só para explicar exatamente como foi. A imprensa não teve acesso ao interior do escritório onde estava acontecendo esse evento, então nós ficamos do lado de fora, o portão estava fechado, a gente não conseguia ver o que estava acontecendo lá dentro e a gente conseguia ouvir, porque enfim, eles estavam usando o microfone, então a gente conseguia ouvir com alguma dificuldade, até por causa do trânsito e dos barulhos ali fora, o que estava acontecendo lá. E num dos primeiros minutos ali desse discurso, quando o mestre de cerimônia, a gente não consegue identificar quem estava falando, porque né, a gente não consegue identificar todo mundo ali, essa pessoa falou que aquele evento ali, aquelas pessoas reunidas ali, era uma forma de mostrar a força para o governador Beto Richa, e nesse momento essa pessoa falou assim, não precisa chorar, governador, significa que o governador chorou ali naqueles primeiros minutos, ele ficou emotivo. É estranho não abrirem para a imprensa, né? Não abriram. A gente tentou, enfim, nós usamos alguns argumentos que era importante a gente acompanhar, até depois falamos, então se o governador não quer falar, a gente não fala com ele, mas deixa a gente acompanhar de fora. Mas não. O que a assessoria de imprensa do governador Beto Richa falou foi que o Beto Richa tem um momento dele, está digerindo tudo o que aconteceu ainda, e quando ele achar que for o melhor momento, ele vai falar. E é curioso, né? Porque a gente está falando também de um tucano. E recentemente, não me recordo agora se é a Piauí ou Intercept, fez uma matéria justamente sobre o primeiro evento de campanha do Aécio Neves para deputado federal em Minas Gerais. E foi bastante curioso, que era numa fazenda no interior do município do Vale de Jequitinhonha, que é a região mais pobre de Minas Gerais, com um cenário muito parecido com o do Beto Richa, ex-prefeitos, etc. E os dois são grandes amigos, né? Exatamente. E da mesma forma, um ex-prefeito de uma cidade de Minas Gerais, não me recordo o nome agora, tocou no sax a música lá, Amigo é Coisa para Se Guardar, no lado esquerdo do peito, e o Aécio chora. E também a entrada da imprensa foi meio restrita, mas é um cenário muito parecido, né? Gente do muito baixo clero de Minas, e aqui também, se a gente pegar, do baixo clero do Paraná. Porque você veja, assim, né, dos principais nomes ali que fazem parte do grupo, né? Só o Romanelli e o Alexandre Cury, pelo que você falou. Exatamente. A governadora Cida Borghetti, obviamente, não foi. O Alex Canziani não foi. O Ademar Traiano, presidente da Assembleia. Rossoni, que foi líder dele, foi presidente da Assembleia, ninguém para aparecer. Pelo menos a gente não viu ninguém lá, a movimentação dessas pessoas lá, que chegou pra gente aqui, eles não estavam. Nenhum secretário, é impressionante, né, como o pessoal na hora, nisso o governador tem razão, né, na hora que você está por baixo, que você vê sabe, realmente... E ainda mais no momento eleitoral, né? No momento eleitoral, ninguém quer ir pro buraco recebe, ele, né? A gente recebe contatos de deputados, candidatos, assim, a gente sabe que tem muita gente desesperada em gráficas no interior, etc., para tirar a imagem do Beto do santinho, né? A imagem. Exatamente, porque não quer, sabe que o desgaste já era imaginado, né? Que quem estivesse ao lado do Beto teria um certo desgaste em virtude dos acontecimentos do governo dele, aumento de impostos, várias denúncias. No 29 de abril, né? Mas preso, ninguém imaginava que ele ia ser preso em algum momento, ainda mais no meio da eleição, né? Ninguém imaginava mais ou menos, né? Você vê que o Ricardo Barros, você que acompanhou bem isso, né? Que é o principal articulador político da governadora, marido dela, tentou de todas as maneiras manter o Beto fora da coligação, porque ele sabia que ia dar encrenca, né? Já tinha essa premonição ali de que o Beto era chave de cadeia naquele momento. E o Barros estava certo, né? E um pouco por isso também, e um pouco porque ele sabia que, além da questão que poderia vir a acontecer, de desgaste, etc., ele sabia que o Beto não jogava junto com a Cida. Tanto que ele tentou sair meio que bem com todas as chapas, para não se comprometer com ninguém e pegar voto de todo mundo. E acabou que, no final das contas, o Ratinho também não quis ele. E ele meio que obrigou o Ricardo
a fechar com ele, ou ele ameaçou tirar o PSDB, o PSB e outros partidos que estariam fechados, seria uma trinca ali também com o DEM, que eram os 3 que tinham desde o início fechado, que iam juntos, né? Acabou que ele meio que teve que aceitar de forma obrigada ele, mas agora a gente está vendo que o desgaste é muito grande, tanto que no que ocorreu ontem, né, que ela anunciou que queria retirar a candidatura do Beto ao Senado da chapa dela, chegou aí ao TRE, etc., a gente já vai falar disso. E o Beto teve que ir com uma liminar para justamente conseguir manter o tempo de televisão. Que a gente pegar hoje, a gente está na terça-feira, vai na quarta, sexta e mais 2 ou 3 programas da semana que vem. Logo acaba, né? O Beto vai ter alguns dias com 1 minuto e 30 de manhã e 1 minuto e 30 à noite na TV para se defender e dizer ao Paraná o que ele quer dizer. Porque, como a gente já falou aqui, no dia 8 de outubro ele pode ser ninguém na política do Paraná, né? Exatamente. Angélica e Maros, você está responsável por cobrir a campanha do Senado aqui, né? Além não só do Beto, mas dos outros. Você vê muita mudança na campanha dos outros desde que o Beto foi preso, desde que aconteceu tudo isso? Mudou a estratégia deles? Você acha que o pessoal agora está mais animado, vendo que tem uma segunda vaga? Porque originalmente todo mundo imaginava o Requião, o Beto eleitos e os outros ali no máximo tentando tirar uma casquinha, alguma coisa, né? Mas agora não, agora tem uma vaga de verdade à disposição deles, é mais ou menos isso? É, exatamente isso, eles aproveitaram. É claro que no primeiro momento todo mundo foi pego muito de surpresa, né? Ninguém estava esperando que os fatos chegassem a um desfecho tão grande. Mas aí depois do momento que passou esse susto, esses candidatos já começaram a reagir, né? E nas redes sociais todos eles estão usando esse fato justamente para conseguir... Acho que só o Canziani que não pode, né? Que fica mais chato, fica mais chato por causa da questão da coligação, né? Mas a gente tem aí o tradicional inimigo, o Requião mesmo, que apesar de ele já não ter muito se apoiado no fato do Richa ter vindo para a campanha, porque ele está numa posição relativamente confortável em relação a isso, mas eles estão usando desse fato justamente para tentar garantir. Agora a briga é por essa segunda cadeira, né? E as pessoas já começaram... E de certa forma impacta também na questão de governador, né? Eu vi um vídeo do João Arruda em que ele diz, Pinhão, daí ele o repórter da campanha entrevista as pessoas, o que te lembra Pinhão? Lembra frio, lembra Curitiba. Aí o que te lembra outra coisa? Vai falando o que vem à cabeça naquele momento, né? E é interessante que a última pergunta é evidente, o que te lembra Ratinho? Daí a pessoa liga com Beto Richa, assim. É evidente que é um pouco induzido. Claro, eles editaram, né? A tentativa é justamente essa, colar, já que é inevitável que ele seja colado na Cida, também colar no Ratinho, ou seja, impacta também na campanha de governo. Né? Eles acabam absorvendo isso muito, obviamente, tanto que eu recordo que no dia em que o Richa foi levado, o Richa e a Fernanda Richa foram levados para o regimento da Polícia Montada, aqui no Tarumã, a gente estava lá na frente e a gente viu, enfim, alguns candidatos fazendo vídeos ali, mostrando, tentando usar o Dionísio Marinho. Ele estava ali, ele fez um vídeo, né, para divulgar nas redes sociais, mostrando que até o Richa tá tirando casquinha do Beto, o Richa estava preso e ele estava ali fora, enfim, questionando realmente a honestidade dos políticos e usou isso para tentar fortalecer a imagem dele, porque ele estava fora. Dos candidatos ao Senado, me corrija se estiver errado, mas acho que o Nelton Friedrich, o Requião e a Miriam Gonçalves são os que estão batendo mais forte ali, né? O pessoal que era oposição ao Beto mesmo, né? Por incrível que pareça, o Flávio Arnes tem se manifestado muito pouco em relação a isso, mas a Miriam, o Requião e o Friedrich têm vindo com muito mais força. Mas o Flávio Arnes parece que é um dos que está mais perto de conseguir aí o objetivo de ficar com essa segunda cadeira. Eu acho que agora isso deve ter dado um impulso muito maior para a campanha dele. A gente não viu muita diferença ainda em relação à campanha dele. É o que mais está devagar nisso, mas com certeza é o que que tem mais chances de tirar proveito. E mesmo porque ele, de certa forma, não tem ligação com os maus feitos do governo, mas tem uma ligação porque ele fez parte dos dois governos, né? Ele foi vice e secretário do segundo governo. Algumas pessoas estão usando isso também. Mas, por outro lado, você deve ter acompanhado aqui, né? O Beto e o Flávio Arnes estiveram aqui num debate entre eles e o Flávio Arnes pegou muito pesado com o Beto antes da prisão. Agora, então, no interior... Criou-se um clima de muita tensão naquele dia que permaneceu aí. E talvez ele não esteja falando isso nas redes sociais, na TV, mas imagino que no dia que ele está lá no interior fazendo campanha, falando entre o pessoal que está com ele ali, imagino que ele deve também estar usando isso de uma maneira que talvez a gente não tenha acesso, mas que obviamente é positiva para ele, né? A gente tem também aqui, hoje teve
um evento na FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná, que reuniu os 4 principais candidatos ao governo do Estado. E, obviamente, o Beto Richa e a Cida e essa questão toda estiveram no centro das atenções, né? A gente, como o Euclides estava falando aqui, a gente sabe que a Cida Borghetti, que é governadora, foi vice do Beto e atual candidata à reeleição, chegou a pedir, inclusive, para a Justiça para eliminar a candidatura do Beto, para expulsar ele da coligação, o que juridicamente é uma impossibilidade, todo mundo sabe que isso não tem a menor chance de acontecer, a lei não prevê isso, mas ela fez isso para marcar a posição dela, né, para dizer que ela não compartilha, não compactua com as ações do Beto Richa, que agora virou um constrangimento para todos os antigos aliados, mas ela se pronunciou também no evento da FIEP, falou sobre indústria, falou sobre projetos, falou sobre infraestrutura, mas falou também sobre a situação dela com o Beto Richa, e o Lucas vai colocar aqui para a gente um videozinho justamente dessa entrevista da governadora, comentando sobre o companheiro de chapa, nem tão companheiro assim no momento, a Cida falando então do Beto Richa. Nós já tomamos a decisão, pedimos e sugerimos a... Tivemos um problema aqui com o vídeo, não sei se a gente vai conseguir colocar no ar agora, o Eric está vendo ali, daqui a pouco a gente já volta. Euclides, você acha que a Cida consegue se descolar do Beto a essa altura? Vice-governadora, na mesma chapa dele, pode dizer o que disser, pode tentar expulsar ele quantas vezes for? Só para o pessoal que está assistindo a gente entender, segundo os juristas que a gente ouviu, são 3 hipóteses que é possível que um candidato seja retirado, ele perca a candidatura, digamos assim. Se ele morrer, evidente, se ele próprio renunciar, uma decisão unilateral dele, ou se o tribunal julgar, não deferir o registro de candidatura dele. São 3 hipóteses. Ou seja, tem alguma irregularidade na candidatura. Exatamente, ou seja, o Beto não morreu, nada leva a que ele vá renunciar, e como aparentemente o TRE vai deferir o registro... o prazo era ontem. Era ontem, então acabou, não tem mais. E o TRE, apesar do prazo ter sido ontem, ainda tem alguns processos pendentes para julgar, o do Beto entre eles. Não me parece que o TRE vá indeferir o registro de candidatura dele. E haveria uma 4ª opção, não prevista na lei, mas que pode acontecer, que é se o PSDB expulsa ou desfilia ele. Que também não vai acontecer, afinal ele é o presidente do PSDB do Paraná. Ou ele seja, não vai se auto-expulsar, né? Legalmente a Cida não consegue retirar a candidatura do Beto Richa. O que ela tentou fazer ontem, como o tempo de televisão pertence à coligação, ela já havia tirado ele o minuto e tanto que ele usava. 1 minuto e 11 dele e 1 minuto e 11 do Canziani. Então, justamente, ela tirou esse 1 minuto e 11 do Beto e deu todo ao Canziani. O Beto, já sabendo disso depois que saiu da prisão, foi à Justiça Eleitoral e conseguiu uma liminar por volta de... A juíza até coloca o horário exato, 7h20 e tantos da noite. O horário eleitoral começava às 8h30, dali a pouco. Ela fala que era importante que se apressasse essa decisão justamente para ele ter direito a usar o horário eleitoral, já que ele é candidato, independente se ele está preso ou não. E ontem, inclusive, não é o caso, né? esse primeiro programa dele depois da prisão, né, que ele voltou a participar do horário eleitoral, ele gravou com 2 minutos e 22, né? Era um desabafo dele, dizendo que foi uma violência, que aterrorizaram a mulher dele, que entraram na casa da mãe dele de 78 anos, etc, etc. E daí acabou não indo para o ar inteiro, né, Exatamente. E hoje, inclusive, nesse evento, ele leu na íntegra o discurso desses 2 minutos. Pelo que a gente ouviu falar, que tinha um acordo de cavalheiros entre ele e o Canziani que não foi respeitado. Assim, o Canziani também não está tão amigo dele, é isso? Ele não chegou a citar isso, mas ele falou que ele achava que ali era o momento, então, de ele ler na íntegra aquele discurso que acabou não indo. Sim, mas leu para 100 pessoas, né? Leu para 100 pessoas. Na TV ia atingir milhões, né? Exatamente. E é interessante se a gente pegar o conteúdo desse discurso, em nenhum momento ele se defende das acusações, né? Ele diz que a justiça vai provar minha inocência. Exatamente. A justiça vai provar, ele cita a decisão do Gilmar Mendes que beneficiou ele, que acabou soltando ele, e pega um pouco pelo lado sentimental ao falar da família, né? Que ele pede que a mãe dele passou por um constrangimento muito grande. Realmente, né? Agora, quem foi culpado por esse constrangimento é outra questão, né? Exatamente. Agora, no caso do Beto, inclusive, é difícil ele dizer que não cometeu algumas das coisas que estão escritas ali, que estão no processo. Ele pode dizer que a prisão dele foi precipitada, que a prisão era desnecessária, porque ele iria colaborar. Na melhor das hipóteses, ele pode dizer que o áudio, por exemplo, ele foi induzido a dizer aquilo pelo Tony Garcia,
e dizer que as outras pessoas que fizeram as irregularidades no governo, ele não tinha conhecimento daquilo. Na melhor das hipóteses é o que ele pode dizer. Agora, que houve fraude... Que houve fraude e não só, mas que ele tinha conhecimento. Angélica, você já foi gravado alguém falando em tico-tico, assim, até hoje? Até hoje não, tomo bastante cuidado. Eu também não, né? Quer dizer, imagino que não tem muito como escapar ali de alguma coisa, né? É lógico, ele pode contestar o processo, meio como as coisas foram feitas, isso é... do meu ponto de vista, legalmente, não parecia necessária aquela prisão naquele momento. Poderia ouvi-lo, chamar para depor, etc. E depois de condenado, ou não, né? Aí prende ou não. Mas eu acho que existe mesmo um abuso dessas prisões temporárias, prisões preventivas. Isso é uma opinião minha, assim. Acho que tem muito... Essas condições coercitivas, como fizeram com o próprio presidente Lula, era realmente uma coisa meio abusiva. Agora, ele dizer que não houve o problema... Talvez até por isso, né? Ele começa o programa dizendo, né? Dizendo, muitas vezes vocês veem quem é condenado, quem é acusado, dizendo que é inocente. Eu não vou fazer isso. Eu vou dizer que vão provar a minha inocência, mas eu não digo que eu sou inocente. Não parece até um pouco um constrangimento dele? Exatamente. Parte, assim? Hoje, inclusive, com a única pessoa com quem a gente conseguiu falar lá depois que esse evento terminou, que foi o Romanelli, né? A gente questionou isso e ele falou assim, eu não duvido de que esse esquema realmente tenha acontecido, que algumas pessoas fizeram esses atos ilícitos que estão sendo investigados. Mas eu tenho certeza que o Beto Richa está fora disso. Foi que... mas aí é que tá, né? Porque enquanto é assim, alguém delatou, né? Eu falo alguma coisa de você, pode ser mentira. Agora eu apresento uma gravação de você falando, é outra coisa. É outro nível, outro patamar, né? E não só ele, né? Tem gravações envolvendo o irmão dele, tem o delator falando de tudo, claro, né? Que também é importante. Tem vídeos, tem várias pessoas de lados diferentes e aliados dele falando, então fica difícil negar, né? Lógico, ele tem o direito de se defender, tem o direito de esperar a decisão judicial, não é a gente que vai condenar ninguém, mas é uma situação bastante delicada, né, Euclides? E por isso que a Cida Borghetti, logicamente, agora tem que se descolar dele a todo custo, porque ela está numa corrida desenfreada aí para tentar forçar um segundo turno com o Ratinho, e com esse problema a mais ainda fica difícil, né? E é o que parece, assim, principalmente o João Arruda tem feito essa tentativa de, sabendo que o Ratinho nos parece, e parece a todo mundo também, o candidato favorito aí ao segundo turno, ele tem tentado tirar votos do Ratinho e não da Cida, né? Porque na visão dele ele pode achar que a Cida já chegou onde ela deve chegar, no teto, enfim. Ele está justamente tentando colar a imagem do Beto no Ratinho. E é difícil fazer isso, porque a imagem do Beto hoje está muito mais colada à Cida, né? Que foi a vice dele, que está na chapa dele formalmente, ele é o candidato ao Senado. Deu uma sorte, hein, Euclides? Porque ele queria o Beto no começo lá, né? Queria. Todo mundo sabe disso, né? Talvez não. Procurou e não deu certo, mas não deu certo mais por sorte dele do que por juízo, né? E talvez não tanto pelo Beto, a figura Beto, sabendo de todos os problemas que ele tinha, mas era um ex-governador que tinha centenas de prefeitos na mão, tinha uma máquina do Estado, dinheiro, tinha um recall aí, etc. Era inevitável todo mundo que circulava naquele grupo político querer o apoio do governador. Né? Se a gente fosse fazer um troféu de maior sorte, maior sorte foi a do Ratinho, maior azar do Osmar Dias, né? Renunciou a uma campanha que podia estar a essa altura com o segundo turno, no mínimo o segundo turno. E se você ouvir pessoas próximas ao Osmar, todo mundo sabia que o desgaste do Beto ia ser grande e deveria favorecer muito a candidatura do Osmar. Só que ninguém esperava que ele fosse preso, ou seja, olhando em... Acho que o Osmar nessa altura deve estar roendo unha lá. Provavelmente. Mas a gente conseguiu aqui, os magos da técnica, Lucas Lencin e o Eric Mota, conseguiram aqui reconstituir digitalmente o vídeo da governadora Cida Borghetti falando do Beto Richa. A gente vai pôr para vocês então. Nós já tomamos a decisão, pedimos e sugerimos a sua retirada, né, a retirada da sua candidatura, já tomei a minha posição e a minha decisão, continua sendo a mesma. E os partidos que formam a coligação também se reuniram e seguiram a mesma linha, né, da retirada da candidatura e da chapa do então candidato ao Senado, ex-governador, e é dessa maneira que nós estamos nos posicionando e nos colocando. Algum constrangimento nessa posição? Não, a minha posição já foi colocada, né, de que ele retirasse a sua candidatura e saísse da chapa. E estou mantendo a minha palavra e a minha decisão.
eu sigo fazendo a minha campanha ao governo do Estado, né, acompanhada dos candidatos a deputado estadual e federal e também do candidato do PTB ao Senado, o candidato Alex Canziani, que é Tá aí a governadora Cida Borghetti, que participou desse evento da FIEP e que tentou, então, expulsar o ex-colega de chapa, e na verdade atual colega de chapa, né, ex-amigo talvez, agora candidato ao Senado, Beto Richa. Angele Maros, você que está acompanhando todos os dias ali, qual é o seu presságio? O que você acha que vai acontecer com a campanha do Beto? Você acha que ele ainda tem capital político para gastar, tem chance de se eleger? Você acha que isso está no horizonte dele ou realmente é só se defender e acabou? Eu acho que é só defesa. A gente viu muito bem hoje de manhã que esse encontro, esse trabalho político que eles falaram que ia acontecer, foi um trabalho político de pequeno impacto. Assim, e se depender disso, se isso for uma amostra do que vai ser a campanha política dele agora, eu acho que as chances de eleição dele ao Senado são realmente muito poucas. Eu acho que abriu aí realmente agora a corrida para a segunda cadeira ao Senado e eu acredito que seja muito difícil. E quem você acha que está nessa briga pela segunda cadeira? A primeira seria do Requião, em seria tese, do Requião. Né? Lógico, isso tudo pode mudar, o Requião pode também, daqui a pouco acontece alguma coisa, as coisas mudam rapidamente, mas em tese, uma cadeira seria do Requião e a segunda, quem que você acha? Eu imagino o Arnes, assim, por mais que ele tenha essa ligação política com o Richa, tenha sido vice dele, secretário de Estado dele, eu imagino que ele pode ser o favorito. Ele é o favorito, é o favorito. E é na disputa ainda talvez o Canziani, o Olhovisto, não? Eu imagino que não. Talvez, eu imagino mesmo o Arnes e a Miriam, talvez chegue ali um pouco perto, Miriam Gonçalves chega um pouco perto, mas eu não vejo força desses menores candidatos para chegar ali ao patamar dos três, né? Euclides, concorda? Não. Até porque antes mesmo do Beto passar por todos esses problemas, muita gente considerava que o Flávio Arnes, por ser um nome aparentemente neutro na política paranaense... Não é um sujeito que vai nem para um extremo, nem para o outro. Tanto que ele já foi do PT e do PSDB, né? Sim. Então muita gente acha que... Agora está na rede, né? Ele poderia pegar o segundo voto tanto do Requião quanto do Richa, que em tese quem vota em um não vai votar no outro. Ele poderia pegar o segundo voto e até passar os dois mesmo numa situação normal da eleição, né? Agora, metade vota no Beto, metade vota no Requião, mas todo mundo vota no Flávio Arnes. E as duas metades votam no Flávio Arnes, é o que algumas pessoas de dentro das campanhas imaginavam. Agora, então, isso deve aumentar bastante, né? Mas lógico, né? Tudo isso a gente está falando aqui de especulação, né? Não é pesquisa, não é... Atenção, TRE, não estamos falando de pesquisa aqui, ninguém está revelando enquete, sondagem, nada parecido, é só especulação pelo que a gente vê das campanhas mesmo, né? E nós já falamos com muitos especialistas aí, justamente para tentar traçar esse perfil de quem que é o candidato ao Senado ideal. Inclusive, o que muita gente falou pra gente foi que, assim, quem vota no Richa, não vota no Requião e vice-versa, isso não sustenta, porque para a candidatura ao Senado, o que o eleitor procura normalmente é uma relevância política. Se essa pessoa tem uma carreira política, ele vai votar no conhecido, naquela pessoa que tem já uma trajetória política muito bem consolidada. Então, nesse caso, claro, o Requião e o Richa eram os maiores nomes. Sim, os né? dois foram governadores. Foram governadores. Né? Agora, se a gente for olhar para a trajetória dessas pessoas, o Arnes também já foi senador, né? É o que em tese tem aí um pouco mais de visibilidade, que segundo os especialistas que a gente ouviu, pode ser o que mais pese para a eleição. Eu queria que você fizesse uma fofoca antes da gente acabar aqui. Você falou que o Marcelo Richa, filho do governador, foi aclamado como futuro governador do Paraná? Ele foi aclamado como futuro governador do Paraná. Ele e o Pepe Richa estavam nesse evento lá. Pepe e o irmão, né? O Pepe Richa, exatamente, estavam lá nesse evento hoje de manhã. E no momento em que o Marcelo Richa foi discursar, ele fez um discurso bem rápido, bem breve, deu mais ou menos 4 minutos. Ele foi ovacionado pelas pessoas que estavam ali aos gritos de futuro governador do Paraná. Lógico, né? Claque, né? Mas o Marcelo realmente é o herdeiro político do Beto, né? Ele já foi secretário municipal aqui 2 vezes, com o Dutti e depois com o Greca, é candidato a deputado estadual. Não se sabe até onde a prisão do pai, essas denúncias todas afetam, mas ele é o cara que o Beto escolheu para ser o sucessor, né? E mais do que isso, né? A gente sabe, a gente que conversa com o pessoal da política, do PSDB também, a gente sabe que a candidatura do Marcelo já era uma candidatura difícil de vingar. Sim. Antes dessa situação toda, mesmo ele sendo o filho do governador. É muito pesada, né? Exatamente. Eles estão no popular chapão, né, com PSDB, DEM, PSB e dezenas de outros partidos.
E um deputado, para se eleger nessa chapa, precisa de bastante voto. Em torno de 45 mil é o número mágico, 40, 45. E é muito voto, se você pensar. Sim. E ele já teria dificuldade para isso. E agora com o sobrenome Richa, com o pai tendo sido preso, é uma situação difícil. E vamos supor que ele não seja eleito, é capaz de ele ficar, inclusive, sem a secretaria que ele ocupava antes. Não sei se o Greca vai querê-lo de volta. Quem é que quer agora, né? Inclusive, mesmo que ele não tenha nada a ver com a história, ninguém está dizendo aqui que ele está envolvido, né? Exatamente. Até onde a gente saiba, ele nem é investigado, né? Mas, lógico, pesa, vai ter um impacto na canção. Pelo que deu para sentir hoje de manhã, ele vai estruturar muito a partir de agora. Claro que antes ele ligava muito o nome dele ao pai, ao Beto Richa, mas agora ele vai estruturar muito o nome dele, a campanha dele ao avô, né? Ao José Richa. Isso ficou muito claro hoje de manhã. Se fosse governador, seria o terceiro na linhagem, seria né? Aí sim, eu ligaria. Exatamente. Isso ficou muito claro o tempo todo. O nome do José Richa era citado. A memória, o grande brasileiro, é o legado que a gente precisa preservar dele. Então, isso ficou bem óbvio. O Marcelo, da mesma forma que ele usou o bônus do pai para provavelmente se eleger, agora vai ter que arcar com o ônus, né? E pode custar ele uma vaga na Assembleia, né? Não tem como descartar isso. Tem um caso de 3 governadores na mesma família? Ah, que eu lembre, não chega a ser. Nem Santa Catarina tem. Então aqui tem 2, acho que é o Angela Min, o Espiridião. Os amigos, mas não é verdade. Bom, a gente chega ao fim aqui então de mais essa edição do Fato do Dia. A gente volta amanhã agradecendo aqui o Euclides, a Angele, o Lucas Nensim pelos trabalhos técnicos, o Eric Mota pela produção e principalmente agradecendo a você que nos assiste aqui todo dia. Esse horário 2h30 já virou uma tradição e a gente vai manter isso até pelo menos o fim do primeiro turno. Vamos ver se tem segundo turno aqui no Paraná. A gente mantém também em outubro esse programa. Agradecemos demais a sua audiência. Continue acompanhando no site da Gazeta, nos blogs, nas mídias sociais. A gente vai estar sempre por aqui informando você para você votar com consciência lá no dia 7 de outubro, eleger governador, senador, deputados. Obrigado pela atenção e até amanhã.